Para a gente começar esse vídeo, eu vou apenas pedir para que você deixe um joinha aqui. Por quê? Basicamente, eu gravei mais de 20 minutos de conteúdo aqui a respeito da CBA, explicando o motivo pelo qual eu não vou investir nessa empresa. Coloquei um X gigantesco sobre ela, especialmente pelas últimas atitudes do controlador. E, finalmente, quando eu fui ali editar o vídeo, saiu tudo sem áudio. Mas, para eu trazer o conteúdo aqui para você e trazer todos os resultados da CBA do ano de 2023, eu decidi então regravar todo esse vídeo para dizer exatamente as mesmas coisas em relação a esta companhia que de fato está prejudicando o acionista. E aqui eu já vou ser bem claro, eu estou utilizando a licença poética e da minha opinião em relação a tudo que a empresa nos trouxe em relação ao seu release, em relação ao seu resultado, em relação às movimentações acionárias do próprio grupo controlador. E claro, para você saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, eu vou começar o release de resultados basicamente aqui de baixo para cima. Por quê? Porque lá no começo nós temos algumas informações extremamente importantes que eu particularmente acredito que é da sua compreensão. Eu vou até deixar na timeline aqui caso você queira pular. Só que se você enxergar que o conteúdo ele tem uma construção e que o raciocínio que eu vou travar lá na frente ele depende muito dessa construção, fique comigo. Mas eu vou deixar aqui na timeline para você pular para qualquer momento, tá bom? Para a gente começar, vamos falar aqui do prejuízo que essa empresa deu mais uma vez, né? Desde do quarto trimestre de 2022, reportando prejuízos atrás de prejuízos, e agora aqui 586 milhões apenas no quarto trimestre de 2023, tá bom? Vamos seguir aqui um pouco, né, porque eu fiz algumas marcações para a gente poder enxergar toda a companhia, tá certo? Vou falar um pouco aqui do EBITDA, só para a gente dar uma olhada, né? Olha só, gente, no ano de 2023, 810 milhões de prejuízo. No ano de 2022, 957 milhões de lucro. Essa diferença se deve muito a uma questão do endividamento, que logo mais nós vamos falar a respeito. Mas claro, é importante você compreender um pouco da dinâmica dessa empresa. E para isso, eu vou mostrar aqui um pouco sobre os custos desta empresa no geral. A gente chama isso aqui basicamente de CPV, que é o custo de produção do alumínio. De fato, houve algumas quedas em relação ao próprio produto em si, em relação à própria produção. E eles dizem isso daqui pra gente, que houve uma redução no CPV, custo por produto vendido, um negócio de alumínio em relação a 3%. Por quê? Houve um reflexo aqui da melhora dos principais insumos. Quando você vê como que é composto basicamente o custo aqui do alumínio, você vê que tem a alumina, necessariamente, né? E temos aqui também energia elétrica, temos custos fixos. Por que eu achei interessante essa montagem aqui deles, né? Eles falam a respeito da redução dos custos fixos. Basicamente, os custos aqui, claro, entre tantas classificações, eles podem ser custos fixos ou custos variáveis. Se você tem um custo variável, né, é difícil de você controlar, porque exatamente como o nome diz, ele é variável, depende de fatores que muitas vezes não são controláveis pela empresa. Agora, os custos fixos, esses sim, são controláveis pela empresa. E quando você tem uma redução neste segmento, isso é um sinal positivo. Só que em relação ao todo, é tão pouco, mas enfim, nós vamos dar uma olhada aqui. Só para você entender, o CPV, que é o custo do produto vendido, está aqui na casa de 1.885, tá bom? 1.855 reais por cada tonelada aqui que eles venderam. Eu creio que essa seja a composição que eles fizeram. O que você precisa compreender, portanto, de tudo isso daqui? Você precisa compreender, basicamente, eu sempre gosto de fazer esse gráfico, porque para analisar commodity, isso daqui é de fundamental compreensão, tá bom? Basicamente, eu vou estabelecer aqui com você esse gráfico. Aqui para cima nós vamos falar do preço da commodity. E aqui embaixo, basicamente, é uma linha temporal, tá bom? Então vamos supor que o LME, London Metal Exchange, basicamente seria o valor da commodity do alumínio. É basicamente por lá, nessa câmara que nós temos então a indicação do valor do alumínio. Então, para você ter mais ou menos uma base, ele está cotado a mais ou menos 2.100 dólares, tá bom? Qual que é o ponto? Se você consegue vender algo a mais ou menos aqui os seus 2.100, você tem que ver qual que é o custo do produto vendido. Quando você vê, por exemplo, que o custo do produto estava aqui em mais ou menos 1.800, mais ou menos ali 1.800 a tonelada, você consegue compreender que aqui para baixo nós estamos falando necessariamente de custos da empresa, que você, portanto, não tem lucro. Agora, quando nós estamos falando essa diferença aqui, que basicamente seriam 300 dólares ali por tonelada de alumínio, isso daqui é o lucro da empresa. A princípio, portanto,
considerando apenas esta métrica, você pode pensar, poxa, isso daqui é uma empresa lucrativa. Mas como você conseguiu ver lá no comecinho da minha apresentação, não é uma empresa nem um pouco lucrativa e que, na verdade, destrói muito valor para o acionista por conta de alguns comportamentos que logo mais nós vamos dar uma olhada, tá bom? Vamos seguir aqui um pouco, né? Eu fiz alguns grifos para a gente conseguir enxergar, mas esta é uma parte que eu particularmente já coloco como um dos pontos de maior atenção que você precisa ter. Por quê? Quando estamos falando da venda do alumínio, você vai ver que boa parte, que é aqui embaixo o mercado interno, esse azulzinho mais claro, representa aqui a venda no Brasil. E 7%, ou no geral aqui esse azul mais escuro, são as exportações. De uma certa maneira, portanto, você consegue enxergar que majoritariamente a receita dessa empresa é em real. E aí você pode se questionar, como a maioria das pessoas poderia fazer, e qualquer empresa de bom senso também faria da mesma maneira, se você recebe em real, você vai fazer dívidas em dólar ou em real? Bem, qualquer empresa faria em real, mas a CBA decidiu fazer em dólar, tendo aqui um nítido descasamento de moedas. Lá fora você tem um indicador inflacionário que é muito menor que o nosso. Você vê lá a taxa de juros americana, claro, eu sei que é em dólar, mas está ali na casa dos 5%, a nossa chegou a bater quase 14%. Então é muita diferença entre uma coisa e outra. Claro, eu sei que existem instrumentos financeiros de swap, de hedge, mas eu particularmente enxergo que isso gera mais custos ainda para a empresa, coisa que ela poderia não ter feito. E você vai ver, ela tem diversos créditos que são do BNDES, créditos que são ali facilitados pelo governo para empresas exatamente ali que se enquadram nos tipos de empresas investidas, ou pelo menos que têm empréstimos governamentais. E de fato, quando você vê uma situação dessa, já soa pelo menos um alarme ali de que há um descasamento muito grande da empresa e a sua dívida, tá bom? Vamos seguir aqui um pouco, né? No geral, interessante você dar uma olhada que o volume de vendas no geral de alumínio, dos seus transformados, basicamente aqui se mantiveram bem. Quando você vê aqui 2023, que é esse cinzinha, você vê que o primário ficou bom, aumentou 24%, os transformados caíram bem pouco em relação até ao trimestre anterior, né, 2023, terceiro trimestre, teve um aumento aqui. Agora os reciclados caíram bastante, 29%. No entanto, você precisa compreender que os reciclados eles não correspondem a um valor tão alto. Claro, é um valor expressivo, mas não é o suficiente para você prejudicar todo o resultado da empresa. Olha só, estamos falando aqui em milhões, tá bom? E aí quando você olha aqui embaixo, você pode perceber que o reciclado corresponde a mais ou menos 700 milhões, isso em 2023, e em 2022 correspondeu a 982 milhões de reais. E aqui, se você não sabe, eu acho que essa informação, pelo menos, se você não deu like lá no começo, vai valer agora. Por quê? Eu, há bastante tempo, estou olhando essa empresa, né? Fiquei pensando em colocá-la para dentro da minha carteira e, necessariamente, fui ouvir o call de resultado lá de 2022. Fui ouvir algumas tantas apresentações da empresa e eles estavam lá muito fortes nessa questão da reciclagem. Eu fiquei pensando, poxa, reciclagem, maravilha, você pega as latinhas que já são ali de alumínio e você volta, por exemplo, para dentro da CBA e você consegue colocar mais uma vez isso ali na economia. Lê do engano. Por quê? Quando eles abriram alguns gráficos para nós, você começa a perceber que de fato latinha não é um dos itens de maior reciclagem. Na verdade, é até um bem pequeno. Aproximadamente, talvez ali 1 ou no máximo 2% da reciclagem tem a latinha de alumínio. Por quê? Quando você, por exemplo, compra uma Coca-Cola, um Guaraná, uma cerveja, alguma coisa assim do gênero, as próprias empresas têm, por lei, uma regra de logística reversa. Basicamente, eu coloco aquele alumínio no mercado, depois que você consome, eu tenho a obrigação de retornar essa latinha para dentro da minha fábrica, ou pelo menos para reciclagem, para que eu consiga novamente reinserir no mercado de consumo e até mesmo dentro da fábrica. E aí eu fiquei pensando, poxa, tá bom. O que será que então a CBA ela recicla? Aí eu fui ver que ela recicla carro, geladeira, painel solar e tantas outras coisas que envolvem realmente alumínio. Mas quando você para pensar que não são bens que necessariamente têm uma vida curta como uma latinha, na verdade tem uma vida longa e é que é difícil até mesmo você reciclar alguns desses itens, eu particularmente já não gostei tanto assim, apesar de que a receita de fato tem melhorado, mas quando você para enxergar aqui o resultado composto, né, dessa empresa, você percebe que houve uma queda de 28% da reciclagem e na receita líquida uma redução de 17%. No entanto, apesar das
críticas que eu tenho em relação a essa empresa, eu não posso ser de todo, vamos dizer assim, olhos vendados, né? Eu não posso simplesmente fechar os olhos para os indicadores da empresa, porque, como eu mostrei para você, é uma empresa relacionada a commodity. E se a commodity está lá em cima, a sua receita líquida, ou seja, a venda que você tem por cada tonelada, acaba sendo melhor quando a commodity está lá em cima. Porque se seu custo é estável, ou ele tem uma variação pouca e a commodity está lá em cima, você tem um gap, você tem uma distância entre o seu custo e o seu produto vendido alta, e exatamente isso gera uma receita líquida boa e, consequentemente, o que a gente gostaria que a empresa tivesse seria um determinado lucro, tá bom? Como eu mostrei aqui, né, tem a questão da energia, que eu vou falar um pouco mais adiante, né, mas basicamente a empresa ela tem ao redor ali da mina e também da questão industrial deles, diversas geradoras de energia. Porque, de fato, para você produzir o alumínio, consome-se muita energia. E aí eles têm lá diversas geradoras. E só para você ver, eles estão gerando aproximadamente aqui 538 milhões de reais, 634 milhões de reais. Só que, claro, eles têm as eliminações, significando basicamente a energia que eles utilizaram ali dentro, tá bom? E o resto, basicamente, ele poderia ter vendido. E foi, de fato, o que aconteceu. Afinal de contas, daqui entrou como uma receita para a empresa. Eu ouvi uma vez uma brincadeira e de fato parece-me que faz bastante sentido. É melhor de vez em quando a Sebav fechar a sua fábrica e deixar ali as geradoras rodando, trocar para a Companhia Brasileira de Alumínio, para a Companhia Brasileira de Energia. Tá bom, pode deixar assim também, porque parece que é uma das poucas operações que está dando lucro nessa empresa e não gerando tanto prejuízo para o seu acionista, tá bom? No geral, o custo do produto vendido se manteve bastante estável, com apenas 1% de acréscimo, o que de uma certa maneira é razoável, apesar de eles terem dito lá atrás que eles tiveram uma redução nos custos fixos que infelizmente não representaram algo suficientemente razoável aqui para a gente, tá bom? Quando você para ver, de fato, até mesmo o volume, né, de alumínio em toneladas teve uma redução marginal de 3%, mas teve, o que não justificaria você ter um prejuízo tão grande, mas como nós vimos, a questão de como a empresa ela toca o endividamento dela não é tão interessante, tá bom? Vou seguir aqui um pouco, como eu comentei, eu fiz alguns grifos, mas essa parte aqui final eu quero deixar por último, porque para mim ali tem as principais informações que eu quero trabalhar a respeito da governança e motivos pelos quais eu não entrarei nesta ação, e para mim ela já tem um X gigantesco, e eu particularmente vou continuar acompanhando a empresa, porque eu quero ter um conhecimento, eu quero aprofundar os conhecimentos nessa empresa e até mesmo nessa questão de alumínio, mas a Sebav de fato não entrará no meu portfólio. Quando você vê, então, o preço do LME, né, que é o preço do alumínio do London Metal Exchange, que eu comentei para vocês, tá aqui, ó, ficou na casa, alguma coisa aqui na média, de 2.190 dólares a tonelada, uma redução marginal, 6% em relação ao ano anterior, né, o quarto trimestre de 2022. Eles falam aqui algumas questões comparando trimestre contra trimestre, mas eu não gosto de olhar a empresa apenas como uma foto, né, eu gosto de olhar sempre o filme aqui da empresa. E o que acontece? Olhando aqui, você vê que a empresa reportou neste trimestre 586 milhões de prejuízo. No geral, foram mais de 800 milhões de prejuízo no ano de 2023. A alavancagem, no geral, aqui da empresa, ela ficou em 7,7 vezes a sua dívida líquida sobre EBITDA, ou, então, alavancagem. Qual que é o ponto que eu preciso, de fato, trazer para você? Quando nós falamos basicamente de dívida líquida sobre EBITDA, significa basicamente o seguinte: nós temos uma dívida bruta. Para você chegar na dívida líquida, você pega a dívida bruta, você subtrai o caixa que a empresa tem, e então você chega na dívida líquida. O EBITDA é quase ali uma geração de caixa da empresa, é o que a gente chama de proxy de geração de caixa. O EBITDA, e você pode até utilizar ali as siglas, você vai pagar basicamente ali juros da dívida. Então, você vai pagar também correção monetária da dívida, está tudo ali dentro. E qual que é o ponto? Para você conseguir pagar esses empréstimos da empresa, você necessariamente precisa compreender quanto de dívida você tem e quanto mais ou menos de caixa você está tendo, para que então você consiga enxergar se você pode se alavancar mais ou menos. E claro, o EBITDA ele é um indicador móvel, ele pode subir, pode descer, a depender ali de inúmeros fatores. Só que quando você enxerga que a dívida líquida sobre EBITDA, ela muitas vezes é calculada num período de 12 meses, você pega o EBITDA de 12 meses, muitas vezes você pode entender que a dívida líquida sobre EBITDA de 7 vezes significa que em 7 anos, ou seja, 7 resultados de EBITDA igual,
significa basicamente que a empresa ela pagaria essas dívidas em 7 anos. Mas aqui entra uma questão muito importante que você precisa compreender, vou até trazer vocês aqui para a tela, tá bom? Quando você olha para o endividamento dessa empresa, você vê que de fato no ativo circulante você tem pouca dívida para quitar, 103 milhões. E a maioria está no não circulante, ou seja, para o prazo de além de um ano, na casa aqui dos seus 4 bilhões de reais. Olhando aqui para a dívida líquida sobre EBITDA ajustada, como eu falei, nos últimos 12 meses, esse UDM é o último 12 meses, ela estaria aqui em 7,7 vezes, como eu te mostrei lá em cima. Só que, quando você vai para o prazo médio, você percebe que estamos aqui em 4,93. O que isso significa? E aí eu preciso mostrar o cronograma de vencimento aqui para vocês aqui embaixo. Basicamente significa que a empresa, ela em 4 anos, ela teria mais ou menos que pagar as dívidas dela. Só que quando você enxerga basicamente que esses 4 anos, quase 5 anos, significa que aqui ela vai começar basicamente a ter um desembolso maior da sua dívida. E olhando praticamente aqui para um caixa dela, que está em 1,7 bi, você pode pensar, opa, maravilha, André. Significa que a empresa em 2024, 25, 26, 27, ela vai ter caixa para pagar tudo. Qual que é a sua dúvida, André? Aqui você precisa de uma compreensão mais aprofundada a respeito de fluxo de caixa. Por quê? Quando você vai para o fluxo de caixa, ele é dividido basicamente em 3 grandes frentes. Fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimentos e fluxo de caixa de financiamento. Quando você olha de início, você já sai de um prejuízo aqui em 2023 de 1 bilhão. Maravilha, você já tem aqui 1 bilhão de prejuízo. Quando você vê e faz todos os ajustes na variação do ativo, do passivo, etc, etc, você vê que o ativo que você gerou, ou pelo menos o valor que você deveria ter gerado positivo, na verdade foi negativo. Significa que a sua atividade operacional está consumindo caixa. Isso é péssimo, porque é como se eu te dissesse que eu te dou basicamente alguma coisa, eu comprei a 100, eu utilizei 100 reais para fazer aquilo e eu estou vendendo a 98. Ou seja, eu estou gastando mais para fazer algo que eu estou vendendo por menos. Não faz sentido nenhum. E isso está exatamente aqui demonstrado no caixa líquido das atividades operacionais. Ou seja, está gerando prejuízo. Quando você vai para os investimentos, de fato o investimento ele normalmente é negativo porque significa que a empresa está desembolsando, que é o famoso CAPEX, tá bom? Quando você vê aqui, ó, aquisição de ativo imobilizado e intangível. Maravilha. Isso daqui, basicamente, é o CAPEX que a empresa tem. É o CAPEX ali para ajustar um forno, uma máquina que quebrou, você precisa comprar uma nova. Basicamente ali, ou é o CAPEX ou é o OPEX, que seria o operacional, Capital Expenditure, ou o valor que você gasta para continuar gerando a sua operação. E aqui você consumiu outros 707 milhões de caixa. Então, vamos fazendo a soma. 132 milhões negativos do operacional, com mais 707 milhões negativos do financiamento, do investimento. E aí, então, você chega aqui no financiamento. Que aqui, entre aspas, é como se a gente estivesse falando de banco, tá bom? Se não fosse, por isso aqui, ó, recursos captados, na ordem de 1,7 bi, a empresa ela não teria gerado um caixa robusto como muitas pessoas acharam, ou pelo menos podem achar que ela gerou. Quando você vê o caixa que a empresa tem no final do exercício, que está em 1,1 bi, você pode ter uma falsa impressão de que a empresa, de fato, ela tem capacidade de honrar com as suas obrigações financeiras. Mas você concorda comigo que se não fosse esse empréstimo que ela teve, ela não teria gerado caixa e, na verdade, ela teria consumido tanto caixa que muito provavelmente ela estaria no negativo? Bem, aposto que esse tipo de análise você só vê aqui comigo. Então, vamos seguir aqui um pouco, né? Já falamos da alavancagem. Para mim, o câmbio e o LME não tiveram alterações significativas para justificar tanto prejuízo. Afinal de contas, olha só, vamos excluir, porque de fato aqui o valor foi mais alto, esses 2 primeiros trimestres de 2022. Então, você teve aqui no terceiro e no quarto tri de 22, algo na ordem aqui de 2,3 e 2,3 dólares ali, ou na verdade 2.354 dólares a tonelada do LME, e o câmbio estava em 5,25. Aqui o câmbio de fato caiu um pouco e o LME também caiu alguma coisa. Você acha que isso aqui é o suficiente para a empresa gerar tanto prejuízo?
Será que a empresa não tem, considerando que ela sempre foi uma das que mais disse que estava no primeiro quartil das melhores empresas do mundo? A CBA sempre se gabou, né, na verdade, de ser autossuficiente na geração elétrica, ser uma empresa que, ao invés de utilizar carvão para a produção de alumínio, já que alumínio demanda realmente muita energia elétrica, ela não utiliza, utiliza ali energia renovável, e ela tem grandes fontes hídricas. Se ela está no primeiro quartil, ela tem a reciclagem, ela tem crédito subsidiado muitas vezes, tem um crédito do BNDES, por que será que a empresa ela não está andando? Enfim, essa daqui é uma pergunta que logo mais nós vamos compreender melhor. Agora, quando você vê aqui a questão da mensagem da administração, eles disseram que houve um aumento na produção já próximo à normalidade. Isso daqui já me chama atenção, porque se você está próximo à normalidade da sua produção e a atividade operacional continua dando prejuízo, o que será que está acontecendo? Enfim, se a normalidade da empresa é dar prejuízo, de fato ela não terá o meu suado dinheirinho, tá bom? A estabilidade operacional também refletiu uma queda, né, de 4% do custo da produção de alumínio, coisa que nós já falamos, uma redução dos custos fixos de 14% e dos custos variáveis na ordem de 4%. Isso daqui também nós já falamos. Agora vamos para a parte que eu particularmente preciso me segurar aqui na cadeira, eu preciso tomar um remédio para me acalmar, porque olha, é esse tipo de coisa que não está escrita de forma clara para algumas pessoas entenderem e que eles colocam aqui embaixo, talvez como uma coisinha só. Ah, fizemos um aumento de capital, fizemos ali distribuição de dividendos acionista, coisa que você mais gosta, dividendos. Fizemos ali um aumento que você poderia utilizar os dividendos que você ganhou para você comprar novas ações. Que maravilha! Mas enfim, vamos dar uma olhada. Olha só, eles disseram que eles fizeram um aumento de capital. Para quê? Para preservar a estrutura de capital. Por que preservar a estrutura de capital? Porque a atividade operacional está indo mal. Reforçar a posição de caixa da companhia. Tudo bem. Reforçou a capacidade aqui de caixa da companhia, mais uma vez, para fazer frente às dívidas que a atividade operacional não está dando conta. E Deus E aqui. Ai, gente. Aqui entra a parte que eu tenho que me segurar. E assim, por favor, compreendam que essa é a minha opinião. Eu não estou fazendo uma crítica necessariamente à pessoa A ou à pessoa B, mas falando de composição acionária, falando de estrutura de financiamento, falando de ativo listado em bolsa, que naturalmente está aberto para críticas e para elogios, eu vou fazer aqui minhas críticas de fato em relação à controladoria desta empresa. Eles disseram o seguinte: deu aos acionistas a possibilidade de utilização dos créditos dos dividendos declarados para subscrever novas ações. Maravilha! Você pode pensar que isso aqui foi algo positivo, mas eu preciso te recordar de algo. E o que acontece? A empresa ela fez basicamente a distribuição de dividendos na ordem de alguns 200 e poucos milhões de reais. Se não me falha a memória, eu até fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no final depois para você dar uma olhada a respeito do que eu estou falando. Só que ela te deu 230 milhões. Vamos fazer um número assim, 230 milhões. E ela abriu uma subscrição de novas ações. Para quê? Para captar quanto? 230 milhões de reais. Foi o exato valor, na vírgula, inclusive, foi o valor que eles anunciaram. O que basicamente você precisa compreender, e aqui, por favor, preste muita atenção nessa parte para você entender a sacanagem da controladora. Ela falou o seguinte: poxa, como é que será que eu consigo aumentar a minha participação na empresa? Como é que será que eu consigo comprar minhas ações baratas? Porque se você for lembrar, o IPO da CBA saiu muito mais caro do que o preço de tela, saiu talvez ali na ordem dos seus R$ 10 por ação. Eu, particularmente, como controlador, adoraria comprar a ação da minha empresa, que eu lancei a 10, por R$3,90, R$3,80. Sim, de fato eu ia adorar fazer isso. Só que, poxa, eu não quero colocar o meu dinheiro. Vou fazer o seguinte: eu vou fazer a minha empresa comprar mais participações para mim da minha própria empresa. Ou seja, eu estou depois voltando todo esse caixa para a empresa através de um financiamento barato que é seu. Você não vai cobrar juros da empresa. Você basicamente não tem como cobrar alguma responsabilidade da empresa, já que ela vai dizer que isso aqui é renda variável. E olha só a sacanagem. Olha só a sacanagem. Quem que é a controladora? Votorantim. E o que acontece? O free float, ou seja, ações em circulação, era de 32,1 e passou para 31,4. Ou seja, reduziu-se a quantidade de ações em circulação, apesar de ter emitido ações. Estranho, né? E olha só, a controladora Votorantim aumentou a sua participação de 67,9 para 68,6. Gente do céu!
Se isso aqui a CVM não bater, não falar, olha, dê explicações do porquê dessa sacanagem, eu não sei o que a CVM está fazendo. Mas enfim, o que basicamente aconteceu? Ela pegou dinheiro de um bolso e colocou no outro bolso, significando basicamente que não mudou nada. Isso não mudou nada para a empresa, porque a empresa tirou 230 milhões, deu para você, e você, acionista, devolveu 230 milhões para ela. E quem se beneficiou? A Votorantim, comprando as ações dela mais barato, aumentando a participação, que você, particularmente, não tem. Então, olha só que curioso. Um tipo de governança em que a controladora não está alinhada com o acionista, um tipo de controladora que de fato articula movimentações que são negativas para tanto para a imagem da empresa como para o caixa dela, mas com o único fim, com o único desiderato de colocar mais dinheiro para dentro do bolso dela e tirar do seu. Você acha que é uma empresa que você efetivamente deveria colocar para dentro do seu portfólio? Enfim, fica aqui a crítica e fica aqui o pensamento, tá bom? Para que a gente fale um pouco do que os analistas recomendam, né? 8 analistas recomendam compra, mais uma vez, não sei porquê, talvez não tenham atualizado as suas planilhas, não tenham atualizado ali o seu acompanhamento da empresa, com preço-alvo de R$ 7,44 em face dos R$ 3,91 que está hoje, que certamente amanhã ficarão em R$ 3,50, afinal de contas a empresa não deveria nem valer isso. Claro, aqui no próprio site do RI da empresa, claro, tem a XP falando em R$ 18, mas é de 2021. A maioria aqui das recomendações, elas aqui de 2023, algumas de dezembro, novembro, estão falando em R$ 5, tá bom? R$ 6, R$ 4,50, enfim. De fato, a empresa ela não tem um upside interessante, não tem números interessantes, não tem uma governança interessante. E, por favor, não caia na ladainha de que o alumínio é totalmente necessário para carro elétrico, as pás eólicas, etc, etc. Gente, eu vou te dar a palavra de ouro aqui. Se a narrativa da empresa não é representada nos números dela, é apenas história. Se é apenas história, você usa para dormir, não para investir. Então, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui a nossa área de membros para você não cair nesse tipo de besteira e outros 2 vídeos para você continuar acompanhando meu trabalho. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.